depois de sua ressurreição, Jesus ficou durante 40 dias com seus discípulos. Enquanto ele ficava com seus discípulos, ele ensinava seus discípulos. E nisso, ele dizia: eu vou para o céu, mas eu vou enviar um consolador para vocês. Glória a Deus. No capítulo 5, como acabamos de ler anteriormente, no capítulo 4 está dizendo: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouviste. Quando Jesus fala sobre o Espírito Santo, ele fala sobre uma promessa, ele fala sobre um dom, ele fala sobre um auxiliador, ele fala sobre um consolador. Glória a Deus. Ele iria para o céu, porque a palavra tinha que se cumprir. Jesus tinha que vir, ser morto como sacrifício e depois subir ao céu. Mas aí os seus discípulos ficaram temerosos, seus discípulos ficaram com medo, porque se não tinha Jesus aqui, quem ia nos guardar? Se não tinha Jesus aqui, quem ia fazer milagres? Quem ia operar maravilhas? Quem ia nos aconselhar? Seus discípulos ficaram preocupados, mas Jesus estava dando uma certeza para eles, estava dando uma ordem para eles: ficai em Jerusalém, eu enviarei outro consolador. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando Jesus manda ficar em Jerusalém, ele usa algo, um substantivo imperativo. Ele diz: ficai, fique lá. Só que Jerusalém não era seguro. Jesus foi crucificado em Jerusalém. Os fariseus e as pessoas da lei meio que odiavam Jesus lá. E todos sabiam que nesse momento exato não era seguro ficar em Jerusalém, porque se eles fossem para Jerusalém, teria perseguições. Mas mesmo assim eles foram, porque eles obedeceram. Glória a Deus. E isso mostra que quando é para nós recebermos o Espírito Santo, precisamos primeiramente obedecer. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. É um ser complexo. É um ser divino. Aqui ele aparece como capacitador. Em João 14,16 ele vai aparecer como consolador. Mas em Coríntios 2,11, Paulo fala do Espírito Santo como algo. Ele vai mais a fundo. Paulo vai mais a fundo quando ele vai falar sobre o Espírito Santo. Ele diz que o Espírito Santo é o interior de Deus, é o Espírito de Deus. Então daí vemos a complexidade do Espírito Santo. Não é qualquer um que recebe o Espírito Santo. Não é com qualquer coisa que se recebe o Espírito Santo. Para se viver uma vida cheia do Espírito Santo, não temos que andar conforme o mundo, porque o Espírito Santo é o Espírito de Deus. Nós vamos para João 14:17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque habita convosco e estará com vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Glória a Deus. Quando Jesus fala isso, ele está confirmando a sua volta e ele está confirmando a promessa do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Em Gênesis, ele aparece como aquele que pairava sobre as águas. Em Apocalipse, ele aparece como um clamador. E o Espírito e a noiva diz: ora, Maranata, ora, vem, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, a necessidade do crente, a necessidade do cristão em ter o Espírito Santo deve ser assediada, deve ser
queimada, deve ser pregada, porque o Espírito Santo, ele nos guia. O Espírito Santo, ele vai nos ensinar, vai nos fazer conhecer as coisas celestiais. Quando temos o Espírito Santo, nós conhecemos as coisas que são de Deus. Porque o ser humano em si não tem esse entendimento. O ser humano, a carne em si, não consegue chegar a algo além. Então Jesus, por infinita misericórdia, nos envia o Espírito Santo. Ele é ajudador, ele é guiador. Em Romanos 9, 27, vai dizer, no Romanos 9, 26 vai dizer: e da mesma maneira também o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Glória a Deus. Então ele clama por nós. Quando temos o Espírito Santo, somos uma pessoa diferente. Nós conseguimos ter um conhecimento melhor sobre Deus. Nós conseguimos ter um conhecimento mais profundo. Nós conseguimos ter mais sensibilidade. Nós conseguimos ter mais intimidade com Deus. O Espírito Santo, ele nos traz frutos. Quais são os frutos do Espírito Santo? Caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Glória a Deus. Ele nos traz dons espirituais. Ele nos traz a amizade dele. O que nos ajuda, porque em momentos em que todo mundo nos abandona, em momentos em que o mundo vira as costas para nós, os nossos amigos mais próximos, que falavam: não, vou estar contigo, estamos juntos, estamos fechados, nos abandonam por qualquer coisa, autoridade maior, essas coisas, o Espírito Santo está lá. E por saber disso, por saber que ele é complexo, por saber que ele é o interior de Deus, não é com qualquer coisa que nós recebemos. Quando os discípulos foram para Jerusalém, eles ficaram em um tipo de igreja, esqueci o nome agora. Eles subiram para o cenáculo e ficaram lá. Em Atos capítulo 1, versículo 14 diz: todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplicas. Todos eles estavam no mesmo propósito. Todos eles estavam numa mesma fé. Todos eles estavam debaixo da ordem de Deus. Glória a Deus. Eles não sabiam, Jesus não falou. Jesus falou não muito depois desses dias. Jesus deu uma promessa. Jesus não falou: ó, quarta-feira você vai ser batizado com o Espírito Santo. Não. Jesus falou: não muito depois desses dias, vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então, eles confiaram em Cristo. Eles confiaram e esperaram e oraram. Não dá para receber o Espírito Santo sem oração. Não dá para receber o Espírito Santo sem fé. Verdade. Porque nós somos errôneos, nós somos falhos. E nós temos aquele negócio, né? Senhor, se o Senhor não batizar com o Espírito Santo, sai da igreja. Eu digo isso porque eu já disse isso. Mas, apesar de sermos fracos assim, apesar de sermos seres humanos, Deus ainda nos concede o Espírito Santo se perseverarmos em oração. Glória a Deus. A obediência também é importante, porque se os discípulos olhassem para a situação que estava em Jerusalém e falassem assim: não, está tendo perseguição lá, se pegarem a gente é seguidor de Jesus, crucificaram Jesus lá em Jerusalém, Jesus está mandando a gente para Jerusalém para receber o Espírito Santo. Se eles ficassem assim, nunca eles receberiam o Espírito Santo. Se eles não obedecessem
Cristo, eles nunca receberiam o Espírito Santo. Então entra obediência, fé e oração. Nisso, Deus trabalha em nós. Deus trabalha em nós o quê? Na obediência, nos tornando mais obedientes. Na fé, esperando. Fé é o quê? A espera das coisas que não se vê. Então, Deus trabalha em nós a paciência. E Deus trabalha em nós também a intimidade. Porque para termos o Espírito Santo, precisamos chegar perto dele. Para termos o Espírito Santo, precisamos ter sede da palavra dele. Para termos o Espírito Santo, nós precisamos andar segundo a palavra dele. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Temos que orar em um propósito só. Temos que desejá-lo. Temos que desejar. O Espírito Santo, ele é uma graça. No Velho Testamento, ele aparecia nos profetas como uma vinda rápida. Então ele vinha, possuía-se do profeta, e se houvesse outro profeta, ele ia para outro profeta. Um exemplo é Saul e Davi. Quando Samuel unge Davi, o Espírito Santo que está em Saul sai de Saul e vai para Davi. Mas já no Novo Testamento, Jesus, ele é misericordioso. E o Espírito Santo, ele não só vem e volta, ele vem e fica. Isso foi mostrado em Joel 2:28, que foi a promessa do Espírito Santo. Uma promessa que foi se cumprida em Atos 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estava sentada. E foram vistas por eles línguas partidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Essa é a prova do batismo com o Espírito Santo. Línguas celestiais, línguas estranhas. Mas não só isso. O Espírito Santo nos capacitou, não somente com línguas estranhas, mas também com línguas de todo o mundo. Tanto que, como eles estavam em um cenáculo, muitas pessoas estavam ali, muitas pessoas de diferentes povos, diferentes etnias. Todos conseguiram entender quando Pedro fez seu discurso. Além disso, o Espírito Santo, ele põe autoridade sobre nós. Não a autoridade que vem de nós, porque nada que vem de nós é bom. O Espírito Santo, quando ele nos faz templo, ele coloca em nós a sensibilidade, ele coloca em nós a autoridade, ele coloca em nós dons. E nós conseguimos fazer a obra de Cristo. Ele aparece como um capacitador. Jesus fala: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Então Jesus fala: vocês vão receber a virtude do Espírito para pregar. Vocês vão receber a virtude do Espírito para tocar e ser curado. Vocês vão receber a virtude do Espírito para expulsar legiões de demônios. Vocês vão receber a virtude do Espírito para, quando cantar, ser liberto, a casa de pessoas ser liberta, pessoas ser libertas da escravidão deste mundo. Aleluia. Vocês vão receber a virtude do Espírito para ser luz neste mundo, para fazer a diferença. Quem recebe o Espírito Santo faz a diferença. Porque o Espírito Santo, ele trabalha em nós. O Espírito Santo não nos deixa como nós estamos. Uma coisa que eu notei é que a mulher do fluxo de sangue, quando ela toca Jesus, nas vestes de Jesus, ela não suja Jesus. Jesus é que limpa ela. Glória a Deus. E a mesma coisa com o Espírito Santo. Quando ele entra em nós, quando ele faz morada em nós, Glória a Deus. não somos nós que sujamos ele com Aleluia, pecado. Jesus. É ele que nos limpa. Glória a Deus. Deus. Aleluia. É por isso que não é fácil receber o Espírito. Deus não dá pérolas aos porcos.
Deus não dá ouro aos cães. Não adianta eu pedir o Espírito Santo e viver da mesma forma. Precisamos buscar o Espírito Santo. A nossa geração é uma geração que quer tudo muito rápido, né? É uma geração que, vou orar aqui 3 dias, fazer essa campanha aqui. Não, é melhor eu vou subir no monte quarta-feira. Quarta-feira eu vou ser batizado no Espírito Santo. Mas não é bem assim não, irmãos. Eu lembro que quando eu buscava o Espírito Santo, desde pequeno, eu já parei muitas vezes de buscar o Espírito Santo. Tanto, aí meu pai disse assim, dá glória a Deus e aleluia. Jesus vai te batizar. Aí eu estava assim, no culto das crianças. Estávamos no culto. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. De uma forma tão rápida. Glória a Deus. Aí eu ficava dando glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Se o Senhor me batizar, vou parar de orar. Acho que eu tinha uns 10 anos. Perdoa, Senhor. Aí eu parei de buscar o Espírito Santo. Aí eu voltei. Aí eu parei de novo. É prova. Aí, por esses dias, ano passado, Glória a Deus. o irmão Igor voltou assim pra mim. Aí eu comecei a de novo buscar o Espírito Santo. O irmão Igor falou assim pra mim, faz uma campanha. Eu falei, uma campanha? Sim, 7 dias. Eu falei, tá bom. 3 horas. Ajoelhava, lia Atos 2, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no meu lugar e orava. Senhor, batiza o Espírito Santo. Glória a Deus. Batiza o Espírito Santo. Segundo dia, lia Atos 2, orava. Senhor, batiza o Espírito Santo, Senhor. Batiza o Espírito Santo. Sexto dia, Atos 2, orava. Senhor, me batiza com o Espírito Santo, Senhor. Sétimo dia, último dia da campanha. Senhor, batiza com o Espírito Santo. Sabe o que aconteceu? Nada. Porque Deus conhece os nossos corações. Deus não te dará o Espírito Santo até que você esteja pronto. E o ruim é, você não sabe quando você está pronto. Só Ele sabe. Faz outra campanha. Agora faz 14 dias. Eu falei 14 dias? Fazer não. Fazer não. Só que eu estava